Mas o plano de carreira da sua vida e da sua profissão, ela tem que ser seu, ela tem que ser sua. Não tem que ser meu, não é da empresa, é seu. Qual é o seu plano de vida, qual é o seu plano de carreira, aonde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um TVRH. Hoje é um programa super especial, eu tenho aqui a honra de receber a Samantha Politano, da Babcock Brasil. Samantha, seja bem-vinda. Obrigada. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes e os números, tanto da empresa quanto da carreira dela, acho que vai ser um bate-papo super interessante. Acho que vale a pena você se apresentar para quem está nos assistindo. Você falou um pouquinho aqui, acho que é interessante, são mais de 3 mil funcionários, 92 contratos diferentes, é uma empresa internacional que também atua muito fortemente aqui no país. Fala um pouquinho, antes de começar a falar um pouquinho da sua carreira também, né? Tá bom. Para todo mundo que estiver em casa poder conhecer um pouquinho mais. A Babcock é uma multinacional britânica, A gente trabalha com gestão de ativos, manutenção predial, manutenção industrial, missão crítica. Então a gente dá manutenção em aeroportos, dá manutenção em edifícios, enfim, a gente cuida de manutenção, né? A gente costuma brincar que a gente gosta de fazer o que ninguém gosta de fazer. Então assim, é difícil, é complexo, a gente gosta de fazer, né? E, bom, a empresa de mão de obra intensiva, né? São 3 mil trabalhadores lá com a gente, Sim. né? A Babcock veio para o Brasil em 2013, eu comecei em 2014, né, vim nessa nova onda e estamos assim, gradativamente, solidamente crescendo no Brasil, mesmo com a crise. Sim. A gente conseguiu se manter estável durante a crise, o que já foi um grande gol, e estamos crescendo, atingindo os números de maneira sólida. A gente costuma dizer de maneira britânica, né? Bem consolidado. Nossa. Então, deixa eu te perguntar, já na hora que você estava falando, já fiquei com isso na cabeça. Você começou a me falar um pouquinho da sua rotina, que eu fiquei até assustado. Acho que seria legal você compartilhar. Que você entra no trabalho às 8h30 da manhã, mas o seu dia já começou 10 para 5. 10 para 5, Me fala um pouquinho da sua rotina. Eu costumo brincar com as pessoas, eu digo que hoje eu sou diretora de RH, mas quando eu tinha 23, 24 anos, o meu sonho era ser dona de casa. Então, as pessoas não acreditam, mas é verdade. É mesmo? É verdade. Então, assim, hoje, para eu conseguir fazer o que eu gosto de fazer, o que eu tenho que fazer e o que eu preciso fazer, eu tenho que pôr foco, né? E, então, eu tenho que ter determinadas coisas em tais horários. Então, eu levanto realmente 10 para as 5, porque eu gosto de fazer a minha meditação, enfim, o meu encontro ali, antes de começar o dia, o meu encontro com Deus e comigo mesma. Depois eu já me troco rapidamente, desço, faço um treino ali de meia hora, 45 minutos, subo, aí vou cuidar das crianças, né? Então, eu tenho uma filha de 13 anos, a Sofia, e tenho um de quase 3 anos, José Pedro. E do meu mais velho, de 50 e poucos anos, que é meu marido. que eu tenho que dar mais trabalho, né? Que eu tenho que dar atenção, né? E aí eu cuido de trocar, café da manhã e tal. Eu tenho que deixar as crianças às 7 da manhã na escola. 8h30 já chegam na Babcock. Aí começa 8h30 e tal, uma correria. Eu tenho uma equipe maravilhosa, que me dá um super suporte, né? E aí eu saio de lá umas 7h30, 8 horas da noite, o horário também que São Paulo permite, porque o trânsito de São Paulo é bem complexo. Sim. E volto para Guarulhos, chego em casa umas 9 horas da noite, aí eu volto a dar atenção para a família. Mas é assim, é corrido, é cansativo, mas é gratificante. Eu não saberia fazer outra coisa na minha vida, né? Então... E me diz uma coisa, assim, uma das situações que eu tenho mais me deparado nos últimos tempos é a questão de tempo de qualidade, né? Acho que você começou a falar um pouco disso também. Não sei se você vai concordar ou discordar, porque você estava falando, você acorda 10 para 5 da manhã, 2 filhos, marido, um trabalho, e o seu trabalho são 3 mil pessoas em plantas diferentes, posições diferentes, realidades diferentes, né? Uma cultura também diferente, porque além de você ter que administrar tudo aqui, provavelmente você ainda tem que também
dar todo um reporte e Sim. ter essa comunicação lá Sem dúvida. fora, né? Como que você consegue ter esse tempo de qualidade? Porque você deve ser muito demandada em muitas frentes, né? Eu costumo dizer que é a palavra-chave de quando pergunta assim, como que você consegue? É o amor. Se você põe amor em tudo aquilo que você faz, você tem um tempo de qualidade. Porque você está, de fato, se entregando. Então, quando eu estou na empresa, eu estou na empresa. Então, eu me entrego 100% àquele momento. Precisa viajar, precisa negociar com o sindicato, precisa atender um trabalhador. É 100% para aquela atividade. Quando eu estou na minha casa, eu estou na minha casa. Então, se precisa falar comigo, me liga. Não manda mensagem de WhatsApp porque eu não vou ver. Me liga que o telefone vai tocar e eu vou atender. Porque quando eu estou na minha casa, eu dedico ao meu marido e aos meus filhos. Sim. Porque é o meu tempo de qualidade com eles. Então, é curto. Eu poderia ter mais? Eu gostaria. Mas o tempo que eu estou com eles, eu estou com eles. É Sim. isso que a dica que eu deixo para todo mundo é: o tempo de qualidade não é a quantidade de tempo, mas sim o amor que você emprega neste tempo. Legal. Esse é o meu... E como é que faz para você não acabar se distraindo, entre aspas, com outros assuntos que vão surgindo ao longo do dia? Porque eu imagino que você deve fazer um planejamento diário, não sei nem se você faz, mas é difícil porque muita coisa deve acontecer no meio, né? Eu costumo ter pequenas tarefas para resolver num dia e delimitar a quantidade de tarefas. Então, eu sei que eu tenho que fazer pelo menos 4, 5 tarefas por dia. Então, eu ponho lá 4, 5 tarefas porque eu sei que eu vou atingir aquela meta, né? São tarefas que são fáceis ou que são factíveis de serem feitas. Se tem alguma tarefa mais complexa, eu deixo só 2 por dia, né? E eu separo um tempo para atividades extras, um telefonema que surge, uma emergência que surge. E eu sempre tenho, já no meu calendário, sempre com antecedência, todas as minhas entregas. Então, se eu tenho que entregar algo na sexta-feira, no meu calendário ele está para entrega na quarta. Legal. Eu sempre ponho 2, 3 dias antes. Então, pequenas tarefas no dia, cumprir essas tarefas. Se eu não cumpro, essa tarefa vai para o dia seguinte. Já como prioridade. Já como prioridade, ela já entra como prioritário. E eu procuro, assim, sempre negociar bastante. Como eu tenho... lá na empresa, são vários gerentes de contratos. E os gerentes me demandam muitas atividades. Então, Samantha, eu precisava que você fizesse isso, aquilo. Para quando você precisa? Pode ser tal data? Aí, aquela data eu vou cumprir. Mas eu sempre tento negociar para que de forma caibam todas as atividades dentro da minha rotina, sem dúvida. E como é que é essa questão da negociação? Porque eu imagino que cada gestor deva chegar e falar assim, você não tem ideia da, né, da urgência, a minha urgência é da maior. Importância que é esse projeto, né? Na realidade, assim, a gente tem uma parceria muito bacana, uma relação de confiança. Então, quando eles me dizem, Sam, isso realmente é essencial para o meu cliente, crucial para o meu cliente ou crucial para a empresa, eu paro e presto atenção, né? E aí eu já conheço, eu já tenho um domínio, né, de como a empresa funciona e eu tenho também uma sensibilidade de saber, realmente isso aí vai pegar. Então, algumas vezes, por exemplo, precisa negociar com o próprio cliente. Então, eu saio na frente e vou negociar como diretora de RH com o cliente para não expor aquele gestor naquela situação. Faz parte da nossa parceria. Sim. Né? É uma parceria, é uma mão de 2 vias, não é uma via única. Porque as pessoas alocadas por vocês Exato. É o faturamento que vocês têm, É o faturamento que a gente tem. 70% do custo e do faturamento da empresa, 80%, está no recursos humanos, são as pessoas, porque a gente trabalha com pessoas, né? E a gente, depois de um certo tempo, a gente acaba criando essa identidade com os gerentes e eles também conhecem a gente se conhece, então a gente acaba tendo uma relação muito bacana. Legal. Eu, assim, não me recordo de ter tido atrito do tipo, tem que ser ou não tem que ser. Não, a gente sempre entra numa boa negociação, numa boa conversa, sempre. E isso foi algo que você foi construindo? Sim. Ou é uma cultura também da empresa? Porque às vezes eu sinto que isso muda de gestor para gestor. Né? Tem aqueles gestores que às vezes não conseguem se preocupar muito com o todo e querem para ontem, né? Não, foi uma coisa que a gente construiu. Eu entrei na empresa em 2014, então já faz 4 anos que eu tô lá. Também eu fui muito bem acolhida,
pelas pessoas que já estavam na empresa. Então, num primeiro momento, eu entrei para conhecer, eu não entrei mudando tudo, muito pelo contrário, eu entrei me adaptando, entendendo o negócio, entendendo as pessoas, entendendo o que faz a diferença para o nosso cliente, para o nosso negócio. É muito importante que os recursos humanos de qualquer empresa, ele entenda o negócio, ele entenda o papel dele estratégico no negócio, onde ele faz a diferença. Independente se a empresa é uma empresa de pessoas, como é o nosso caso, né? Ali o diferencial são as pessoas, né? Então, mas você está falando isso, acho que é uma dica para quem está escutando a gente. Eu não acho que seja só para RH, assim. Você está falando do RH que é crucial e que até hoje eu percebo que muitos RHs não têm essa visão, mas acho que você falou 2 pontos que são super interessantes. Primeiro, essa visão do negócio, né? Você conseguir ter esse olhar macro e ver o papel tanto onde eu agrego, onde eu agrego e qual o impacto que você pode causar. E essa questão da mudança também, que é um erro que eu percebo tanto aqui na Luanda, às vezes quando alguém entra novo e às vezes naquela vontade acaba querendo mudar tudo, né? Ou então também às vezes com o cliente, que a pessoa já entra e de repente começa a querer fazer tudo. Calma, deixa eu tentar entender um pouquinho a cultura da empresa. Né? Ouvir. Uma das coisas pelas quais eu fui buscar a meditação é porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada, de natureza, família italiana, falo com as mãos, enfim. E eu sempre busquei uma coisa que me acalmasse, trouxesse a paz, o ouvir, a escuta ativa. Então, a dica que eu dou para qualquer pessoa, em qualquer cargo, quando inicia uma nova jornada numa nova empresa é: pratique a escuta ativa. Ouça. Ouça, entenda, compreenda e depois dê a sua opinião e depois dê o seu ponto de vista. Né? Então as pessoas, com quanto tempo? Não existe uma fórmula mágica, mas se eu puder dar uma dica, eu acho que uma maturação são 6 meses, pelo menos, da pessoa dentro da empresa, entendendo como funciona, entendendo como tudo. E aí a pessoa, começa a mudar algum processo, começa a mudar alguma coisa. Até porque para você fazer qualquer mudança ou implementar qualquer questão, você tem que fazer um diagnóstico. E para fazer um diagnóstico, você precisa entender, escutar, né? Isso que você falou é fundamental. Tem que escutar o outro lado, entender, analisar, se pôr no lugar do outro. Então, hoje em dia, as pessoas não se colocam no lugar do outro. Se coloque um pouco no lugar do outro. Faça esse exercício, né? Se colocar no lugar do outro. Por que será que ele faz assim? Às vezes eu pergunto para as pessoas se assustam, mas na verdade eu estou querendo entender. Então eu pergunto assim, me explica para eu entender. Por que você faz este processo? Porque tudo deve ter, parte do princípio, que tem uma lógica. Para que eu vou ficar me matando para tentar entender a lógica do outro se eu posso chegar no outro e perguntar, me explica, por que você faz isso? É capaz dele me dar uma resposta que eu jamais imaginei e que faz todo o sentido no mundo. Eu ia estar me matando para tentar descobrir. Para quê? Pergunta. Agora, pratique a escutativa. Quando o outro falar, escute. Não, e quem está entrando ainda tem a vantagem de não ter a responsabilidade de saber as coisas. Né? Então aproveita esse momento para perguntar por quê, Aliás, é um momento único, né? É o único momento que você vai poder dizer, isso eu não sei, né? Isso eu não sabia, eu sou novo aqui. Depois nunca mais você vai poder dizer que não sabia. Não, tinha que saber. Exatamente. E antes de você entrar, foi 2014? Foi em 2014, eu entrei em agosto de 2014. Como é que foi um pouquinho antes da sua carreira? Eu trabalhei na LSG, que é uma empresa do grupo Lufthansa, que eu fui gerente de recursos humanos Brasil. Eu me tornei gerente com 28 anos, e aí eu fui para uma gerência júnior, uma gerência média e uma gerência Brasil, que é uma gerência maior, e depois eu fui para a Babcock agora, já numa posição de head, né, uma posição maior. Eu tive a oportunidade de ter aí 10, 12 anos como gerência, como gestora. Isso me deu uma boa base. Então, quando eu me tornei diretora de recursos humanos, eu me tornei com tranquilidade. Na realidade, o meu cargo mudou e as minhas atividades praticamente não alteraram. Porque uma das coisas super bacanas, um feedback super bacana que eu tive de uma diretora de recursos humanos lá fora, que eu reporto para fora, né? Então, eu tenho dotted line com uma diretora de recursos humanos lá fora. E ela falou, eu perguntei para ela, o que eu preciso fazer para ser uma diretora de recursos humanos assim como você? Eu realmente a admiro bastante. E ela falou assim, vista-se, pense e haja
como se você já tivesse o cargo. Interessante. Daquele dia em diante, eu me vesti, pensei, comecei a pensar e comecei a agir como se eu já de fato fosse uma diretora de recursos humanos, corporativa e etc. Então, quando de fato eu fui promovida, aquilo foi muito natural, foi muito tranquilo. Porque a brincadeira que eu costumo dizer para as pessoas é que a pessoa, ela acaba de ser promovida, ela se torna a pessoa mais incompetente da companhia. Porque ela tem D0 de experiência na nova função. Então, ela precisa adquirir uma competência para aquela função. Às vezes é excelente na outra função, aí muda e... Não, e os comentários assim, nossa, ele era um ótimo gerente, virou um péssimo diretor, aquilo eu quero me matar. Eu falo, não, olha, primeiro tem que dar um tempo para a pessoa. Então, se a pessoa já vai sendo preparada dessa forma, então, a dica é, você quer uma promoção? Você está olhando para cima? Olhe para cima. Quem você enxerga? Ah, o meu gerente, o meu supervisor, o meu coordenador, não importa. É o seu líder? Como ele se veste? Como ele se comporta, como ele pensa, como ele fala. Projeta isso. É mais fácil. Sim. E aí você, lógico, você vai ter o seu estilo, você vai criar o seu estilo, né? É engraçado porque nessa brincadeira que ela fez comigo, ela é uma portuguesa magrinha e alta. E eu, né, não sou nem portuguesa, nem magrinha, nem alta. Aí eu falei, o vestimento, acho que eu vou deixar o meu estilo. O resto eu vou copiar, focar um pouco mais a vestimenta não vai dar certo. Mas é isso, é você incorporar a função, mesmo você não tendo o cargo, mesmo você não tendo, muitas vezes, o salário, enfim. Mas é você já se sentir, é um empoderamento daquilo. Legal. E aí, quando aquilo acontece, é tão natural que você... Ok, no dia seguinte mudou. Durante um tempo eu nem falava muito, porque era muito natural. Sim. Era tudo natural. E o melhor ainda é o reconhecimento. Legal. Né? Porque quando isso aconteceu, saiu um comunicado na empresa, que o Marcelo Ferraz, que é o nosso CEO, fez questão de publicar. Ele é uma pessoa adorável. E aí todo mundo veio, de repente todo mundo veio me abraçar, veio, parabéns, parabéns, parabéns. E eu, oi, peraí, calma. Então, assim, foi o reconhecimento, então todo mundo dando os parabéns. Então, é justo, já te enxergava já assim. Já tinha, poxa vida, então legal. É bem bacana, foi bem bacana. E como é que é você trocar informações e responder para fora, uma empresa inglesa, sobre as realidades aqui locais? Como é que são esses desafios? Porque não deve ser fácil, né? Principalmente a parte trabalhista, é complexo. Né? Eu diria que é um desafio mensal. Deve estar achando que você está fazendo errado e você fala, não, é assim mesmo, né? Eu acho engraçado que no primeiro mês que eu estava já na BAB, então eles perguntaram, olha, esse número de ações, nosso número é bem pequeno. A gente está achando que é um número alto. Eu falei assim, não, muito pelo contrário. A gente está comemorando aqui. É a primeira empresa que eu trabalho que o número é tão baixo. Porque no Brasil, você vê, a gente tem aí em torno, em média, de 3,5 milhões de processos trabalhistas por ano. É um absurdo. Né? A Inglaterra, o Reino Unido, tem em torno de 110 mil processos. Então, de 3,5 milhões para 110 mil é um salto muito grande. O berço da industrialização... No Japão, se não me engano, acho que é 15 mil, é um número assim. É, um número assim. Então, você pega Estados Unidos, que é um lugar que as pessoas falam bastante em processo e etc. Tem 100 mil processos trabalhistas. Sim. Então, quer dizer... E aí você pega, por exemplo, a Inglaterra, que é o berço da industrialização, o berço dos sindicatos, etc. Tem 168 sindicatos. Nós temos 17 mil sindicatos. Imagina quando a gente ganha um contrato, a análise técnica que a gente tem que fazer de qual sindicato devemos ir. Porque se você escolhe errado e recolhe errado, você tem que pagar 2 vezes. Né? Então, é uma análise técnica absurda. Sim. E o que as pessoas acho que não percebem é que tudo isso, no final, volta para a conta do trabalhador. Sim. Né? Porque o fato de você ter que analisar, perder tempo e dinheiro com isso, é um valor que a empresa teria para crescer, para expandir, para contratar mais gente, para ampliar, enfim. As empresas acabam tendo que... É um custo muito pesado. Ter um valor de contingência altíssimo. Altíssimo. Né? Um risco altíssimo que ela poderia fazer para investir. Sim. Né? Se não fosse tão complexo, né? Se fosse mais simples, se não mudasse... Engraçado, veio a história da reforma, que foi
o boom no ano passado, todo mundo falando e tal. Então eu tive que mandar para a matriz o que estava acontecendo, o que mudava. Então foram mais de 200 alterações na CLT. Sim. A CLT estava sem alterar por mais de 70 anos, né? A CLT foi descrita no Estado por Getúlio Vargas, Sim. Então ela tem sim muito um mais caráter... rural até, né? 60% naquela época, quando a CLT foi escrita, 60% da nossa população ativa, ela era ruralista. Só 40% da população ativa trabalhava como nós, Sim. né? Hoje, se você olhar, é completamente invertido, né? Sim, então, o desenho da CLT, ele foi muito protecionista. Muito. Sim. Os nossos colegiados, juízes, etc., eles são protecionistas. Sim. Sim. E com isso, a gente acabou perdendo parte da história. Porque a gente ficou muito engessado, a gente ficou muito inchado, muito pesado. As empresas elas têm que carregar um peso muito forte. E como competir no mundo globalizado onde você tem uma China? Como que faz, né? Então, você tem uma carga aqui muito forte, 17 mil sindicatos para olhar um monte de lei e você tem 3 milhões e meio de processos trabalhistas. Não faz sentido. E até antes da reforma, qualquer pessoa saía, alegava qualquer coisa e a empresa tinha que provar que estava e certo, ainda né? tinha aquela história do vamos fazer um acordo, Exatamente. porque é para não crescer mais ainda esse valor. Exatamente. Então, danos morais, né? Tudo era danos morais. Tornou-se uma máquina, Sim, né? Uma verdade. máquina de fazer dinheiro. Sim, é verdade. Né? Ainda quando teve essa mudança do seguro-desemprego, deu uma melhorada, porque antigamente as pessoas trabalhavam 6 meses, um ano, para viver de seguro-desemprego por mais 3, 4 meses, aí voltava, arrumava outro emprego. Só que a empresa investia, treinava, contratava, dava uniforme. Olha, quantas pessoas, quando eu fiquei na seleção, não ligava e a pessoa falava assim, não tenho interesse agora. Eu falei, mas por quê? Você está trabalhando? Não, estou no seguro-desemprego. Não, eu tenho dificuldade para contratar no Norte e Nordeste por conta dos bolsas, auxílio, bolsa, não sei das quantas, que se a pessoa soma, dependendo da quantidade de filhos que ela tem, ela ganha muito mais do governo do que trabalhando pra gente. Nossa. Ela não quer, porque ela tem o auxílio gás, o auxílio leite, o auxílio, e não... Só que essa conta, ela volta pra gente. Claro. Não é mágica, né? Essa conta, ela volta. Alguém tem que pagar a conta. Se a economia e o Estado brasileiro, ele consome 25% do PIB, só de existir, o nosso Estado brasileiro, só o nosso governo, ele já consome 1 quarto do nosso PIB, ele consome só de existir. Nós temos que prover todo o resto, né? E aí o que faz? Sobretaxa. Sim. Quem traz resultado para o país, quem aumenta o PIB. Então essa conta nunca vai fechar. Sim. E ainda tem gente que acha que as empresas são os vilões, né? O empresário é o vilão. Não, o empresário, assim, no meu ponto de vista, é um herói. Porque com a quantidade de mudanças que sai, fiscal, tributário, trabalhista, o tempo inteiro... Então, assim, ou ele é um herói ou ele é um maluco que não sabe o que está fazendo. Porque, de fato, é um mundo muito, assim, são muitas mudanças. Sim. E nós estávamos com uma legislação muito arcaica, muito mofada até, né? Então, nada podia. Não pode fazer mais que 2 horas extras, ainda não pode por dia. Tudo bem. Não pode contrato intermitente, não pode isso, não pode aquilo. As férias você obrigatoriamente... Olha, vamos trazer o assunto das férias. Quem de média e alta gestão consegue tirar conscientemente 30 dias de férias? Você consegue sair da sua empresa e ficar 30 dias possível. fora? Não consegue. Sim. Então vamos fazer uma coisa que seja a realidade. Então, permita para o trabalhador o direito que já é dele. É o direito de escolha. Eles tratam aqueles casos em que há exceção, como se o trabalhador fosse... Escravo, e como se ele não conseguisse pensar. Decidir por conta própria, e que o papai Estado tem que cuidar da vida dele. Na prática, e as pessoas que trabalham percebem isso, que tem um pouco de lucidez... Não é assim que funciona. Não é tão assim. Claro, é a exceção. Tem casos assim? Tem casos assim. Agora, por que o Ministério Público, então, não vai atrás da exceção? Exatamente. Por que não fecha a exceção? Então, vamos lá. Quem ganha mais que 2, agora pela reforma, 2 tetos da Previdência, vai dar em 11, 12 mil reais, hoje pode decidir fazer um contrato diferenciado. Antes não. Poxa, quem ganha 12 mil reais neste país atualmente, nos dias de hoje,
tem uma posição boa, Sim. tem uma formação, Sim, sabe ler, sabe sim. escrever, sabe Sim. decidir por si. Sim. Tem que ter o direito. Eu sempre disse que era um absurdo eu não poder decidir sobre o meu poder de trabalho. Quem trabalha sou eu. Por que o Estado vai decidir como é que vai funcionar? Se eu vou trabalhar 40 horas, 44 horas, 48 horas, 60 horas de casa, do trabalho. E o pior é que eu acho que, na teoria, quem defende isso usa a questão da proteção para o trabalhador, mas na prática, quem sai perdendo mais é justamente o trabalhador. Porque o que ele acontecia? O trabalhador, ele, para não ficar desempregado, ele aceitava o quê? O não registro, o subregistro, o subemprego. Então você tinha em torno de 40% da força de trabalho neste país. Quando a reforma entrou em vigor, ela tinha 48% da força de trabalho deste país não registrada. Ou seja, não estava trabalhando? Estava trabalhando. É lógico que está trabalhando. Mas está trabalhando de que forma? Irregular. Que coisa, não sabia disso. 48%. Por que a Previdência? Todo mundo fala da Previdência. O problema da Previdência é que não vai, as pessoas estão ficando idosas, coitado de quem fica idoso, né? Nós não podemos ficar idosos, certo? Então, a população está ficando idoso e não tem dinheiro para pagar todo mundo. Por que não tem dinheiro para pagar todo mundo? Só porque a gente está tendo uma qualidade de vida melhor, ainda bem, e está fazendo atividade física, está comendo melhor e está vivendo mais? Não. É porque 48% da população ativa hoje não contribui para a Previdência, porque está numa situação irregular ou ilegal. Eles não estão trabalhando? Eles estão trabalhando sim, só não estão recolhendo para a Previdência. Sim. Então a reforma trabalhista ela trouxe isso, ampliar o recolhimento também da Previdência, porque a partir do momento que você permite que as pessoas trabalhem intermitentemente, que decidam sobre o seu trabalho, que quebrem as suas férias em 3 períodos, ou seja, a reforma trouxe o reflexo da vida real brasileira há muitos anos. E só quem não enxergava era o quê? O governo e o judiciário. Eu sempre dou um exemplo a gente trabalha com muito contrato temporário, né? A gente chama empresa disso. E tem uma discussão que não ficou muito clara pela questão da lei, se a temporária quando engravida tem estabilidade ou não, né? Essa é uma discussão. É uma discussão que, em última instância, já está óbvio, nítido e claro que não tem estabilidade, porque o trabalho é temporário. Né? Até quando as empresas do nosso segmento foram discutir com os ministros, eles falam, gente, isso é óbvio que não tem estabilidade. Daí a gente falava, não, mas como não está escrito exatamente assim, cada juiz julga de um jeito. Julga de um jeito. E aí o que acontece? Você tem que explicar que um trabalho temporário, como o próprio nome já diz, é temporário, a pessoa já sabe que é temporário, a pessoa está alegando estabilidade. E eles usam isso como argumento para proteger as mulheres. Na prática, o que acontece? A gente vira para a empresa fala assim, olha, eu preciso contratar aqui 10 funcionários. Antes disso, fala assim, eu quero homens e mulheres, tanto faz. Agora, ele pensa assim, bom, se eu contratar uma mulher, ainda vou ter o risco dela entrar grávida, ela já estar grávida, porque a empresa não pode saber se ela está grávida ou não. Ela pode, de repente, já entrar grávida para fazer um trabalho de 2 semanas e eu ter que me responsabilizar por ela ou criar até o final. Né? Conclusão, é melhor eu não ter esse risco, porque isso vai fugir do que eu consigo pagar, então eu vou preferir contratar, de repente, um homem. E aí viram e falam assim, o Brasil tem que ter diversidade. E aí eles dizem que eles estão fazendo isso para ajudar as mulheres. Não estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso para ajudar meia dúzia de mulheres que entram já sabendo que vai ficar temporário e pede estabilidade e prejudica outro 99% das outras mulheres que só querem trabalhar. A grande maioria. Né? Então, quando a gente fala que a lei, ela, de fato, ela tem que permitir que as pessoas tomem conta do seu destino, da sua vida, da sua carreira. Assim, quem define... Eu acho engraçado as pessoas falam assim, entram lá na empresa e falam assim, qual é o plano de carreira, A empresa pode ter um norte, mas o plano de carreira da sua vida e da sua profissão, ela tem que ser seu, ela tem que ser sua. Não tem que ser meu, não é da empresa, é seu. Qual é o seu plano de vida, qual é o seu plano de carreira, aonde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. Né? Então, se o plano de vida dessa pessoa era engravidar sabendo que tinha um trabalho temporário, o que vai acontecer? Ela vai ganhar uma estabilidade? Vai. Primeiro que a estabilidade não é
da mãe, é do bebê. Sim. Né? Começa por aí, né? A lei, ela existe para proteger um ser que ainda não nasceu, um ser que não consegue se proteger e etc. E aí, depois que passar esse período, porque a vida da gente ela é um período longo. Você está falando de um período de 9 meses, mais 4 ou mais 5, que seja de amamentação. Estamos falando de 1 ano e meio, vai? Sim. O que é 1 ano e meio na vida de um profissional perante 30 anos que ela vai ter que trabalhar? Claro. E aí ela queima uma oportunidade de fato ser contratada por uma empresa, porque quando você entra como temporário, lá quando a gente contrata temporário, muitas vezes a gente efetiva. Claro. Porque o meu cliente me pede um trabalho temporário, então eu venho e contrato através da tua empresa o trabalho temporário. E aí, de repente, esse trabalho temporário vira efetivo. Claro. Então, efetiva. Sim. Né? Acho que mais de 45% dos trabalhos temporários são efetivados os trabalhadores. E olha, é a melhor forma da gente se conhecer. Tanto a gente quanto o trabalhador. Até para o trabalhador ver se ele, de fato, ele gosta daquilo, né? Então, assim, o trabalho temporário, ele só agrega. Agora, a pessoa também tem que ter responsabilidade, né? A pessoa também tem que saber o que ela quer da vida dela. É não ficar se colocando como vítima, não ficar se colocando como, eu preciso do apoio sempre do Estado. Outro, e aí, toda vez que o Estado vai tentar Aí encarece a conta. Encarece, exatamente. Encarece a conta. Então, e aí, essa conta fica pesada, o empresariado retrai. É muito simples entender, né? Tivemos aí uns 2, 3 anos de uma crise mais intensa. Então, a média e a alta gestão, eles realmente sofreram porque houve um achatamento salarial, um achatamento de posições. Com certeza. Né? Então, a gente está discutindo agora com os grandes, dizendo que o achatamento foi em torno de 30% a 35% da remuneração de média e alta gestão. Isso incluindo bônus, pacotes de bônus. Porque tinha um pacote de bônus astronômicos, hoje em dia está tudo numa régua bem menor. Sim. É uma nova realidade, né? E as pessoas vão ter que vão ter que se adaptar e aceitar essa nova realidade. Por quê? Porque ela está aí, né? Você fica 1 ano, 2 desempregado, mas depois você acaba aceitando receber, ganhar 30% a menos. Por quê? Porque você quer? Não, porque você precisa, você tem família. Então, em primeiro lugar, é a subsistência, a sobrevivência. Né? Aqui a gente percebeu muito isso, assim, a pessoa que, para todos os níveis, todos os cargos, né? Todos os cargos. A pessoa que era uma coordenadora, ela aceitou um cargo de analista sênior, né? Um analista sênior aceita um cargo de pleno e júnior. E vai assim, assim né? vai. O gerente, porque começa, de repente, passa 1 mês, 2, 3, 6, né? E você pega a gente, acho que quando a gente estava vivendo, teve uma época que a gente estava vivendo quase o pleno emprego. Né? E aí você ligava... Era rouba-rouba. Né? Você roubava de um lugar para outro, né? Era rouba-rouba. E agora, infelizmente, tem muita gente muito boa, muito capacitada, muito inteligente, muito competente, que está no mercado, né? Que não está conseguindo se recolocar porque também está concorrendo com muita gente boa. Então, é aí que esse é um recado bacana da gente dar. Não é porque as pessoas, quem está em casa, que está parado... É um momento atípico, né? Eu costumo dar o exemplo, porque de fato é verdade, do meu marido. Meu marido é o homem mais inteligente que eu já conheci na vida, por isso eu casei com ele. Né? Ele é brilhante e ele é da área de finanças. Hoje ele é controller numa multinacional francesa, mas ele passou um período de se adaptar aí, porque nesse momento acabou saindo de um lugar e aí entrou nessa nova empresa e tal. E teve toda uma adaptação nesse período. E nesse período que ele ficou, nessa fase de transição, a nossa grande pergunta era a incerteza, a insegurança. Porque aparecia coisas que não tinham absolutamente nada a ver com ele. E ele abriu mão, porque ele falou, não, isso de fato não faz parte, não tem nada a ver comigo. E aí até que chegou uma oportunidade que tinha a ver com ele. Mas a paciência, a resiliência, o esperar. Sim. Agora, aceitar que, de fato, aquele rouba-rouba, que a gente brinca, né? Acabou. Sim. Que houve um achatamento? Sim, houve um achatamento. Também muita gente mudando muito de emprego, acho que isso é uma... Sim. Assim, acho que não tem pontos positivos para a crise, mas se tem algo que eu percebo que pelo menos as pessoas podem mudar um pouco a consciência, é um pouco isso, você não sente também? Assim, eu pegava os currículos e 8 meses aqui, 1 ano e meio aqui, 1 ano e 3 aqui. É ruim, é péssimo. Entrou qualquer coisa que não gostou na empresa, saiu. Às vezes eu pergunto assim, o que aconteceu? Né? No meio da entrevista.
Veja, é porque a conduta da empresa ou a moral da empresa, os valores da empresa não condizem com os meus. Quais são os seus valores? Aí a pessoa, como assim? Eu falei, não, você disse que, né, não condiz, o que não condiz? Veja, porque uma empresa, ela tem que tomar algumas atitudes que são populares e outras atitudes, às vezes, impopulares. Não tem muito jeito, tem que caber, a conta tem que fechar, né? Tem que caber. Então, assim, a empresa não está ali existindo para satisfazer o seu ego, a sua vontade, os seus caprichos ou os seus valores. Ela não existe por sua causa, né? Ela existe por um bem maior. Sim. Então, as pessoas precisam entender que mudou. Realmente mudou. Fazer mais com menos. Tem muita questão acho que no dia a dia de trabalho de todas as pessoas, tem muitas situações que aí vai muito da resiliência de cada um. Sim. Do que te motiva e do que te desmotiva, né? Eu tenho amigos, assim, tenho alguns amigos que ele entra na empresa, tem um amigo assim que toda vez ele está desmotivado com alguma coisa. É porque o chefe... Só olha o copo baixo, nunca olha o copo... Porque o chefe é chato, ou então se o chefe é legal é porque o par de trabalho dele é chato, ou se o par também é legal é porque a tarefa não é tão legal, só tem crítica. Ou porque se tudo isso é legal é porque o computador é lento, ou se o computador... Sempre vai ter... porque o VR é isso, porque o VR é aquilo. Então, motivos, você sempre vai arranjar motivos para ficar insatisfeito, se a pessoa quiser. Né? Tudo depende do seu olhar. O dia ele começa igual para todo mundo. Tudo depende do seu olhar. Você pode olhar a mesma situação de um jeito ou de outro. A gente estava numa reunião de diretoria uma vez e um certo diretor falou uma coisa, outra, tal, não sei o que. Eu falei assim, nossa, essa empresa que você trabalha não é a mesma empresa que eu trabalho. Ele achou que eu estava tirando sarro, mas não é. É porque assim, é lógico que a gente trabalha na mesma empresa, é óbvio. Sim. E eu tenho os mesmos problemas que eles e todo mundo. Sim, sem dúvida. Só que a minha opção diária é de fazer dar certo, é de olhar pelo lado bom, é de olhar a equipe que eu tenho, que é uma equipe maravilhosa. Eu tenho lá na minha equipe, uma hora ou outra, entra um que descasa da equipe, entra, mas logo sai, porque não consegue ficar, entende? Então, o seu olhar, a forma como você enxerga aquilo, é que faz a diferença. Então, você me pergunta, como que você aguenta toda essa sua rotina? Porque eu amo muito o que eu faço. Eu fico cansada, fisicamente esgotada, mentalmente cansada, adoro umas férias, adoro. Dá uma desligada. Dá uma desligada e tal, mas eu de fato amo o que eu faço, então eu entrego um pouco a mais, sempre, para quem me pede, para os meus chefes, ou para o meu par, ou para o trabalhador, para qualquer pessoa, eu procuro entregar sempre um pouquinho a mais daquilo que ele me pediu. Legal. Porque eu faço com amor, eu entendo o lado dele e faço com amor. Eu procuro sempre fazer... Às vezes a gente erra. Uma pessoa chegou pra mim e falou, porque fulano erra muito, não sei o quê. Falei, erra bastante? Erra. Então, puxa, dá os parabéns pra pessoa, porque ele trabalha bastante. Porque aquela pessoa que nunca erra, ou tá na internet o dia inteiro lendo notícias ou não faz absolutamente nada, só erra quem trabalha. Mas ele está aprendendo com os erros dele? Ele tá atento? Está evoluindo? Observa a curva de evolução dele e não o erro dele. Porque o que acontece nas empresas? As empresas penalizam o erro e não entendem a curva de aprendizagem. E aí, a curva de aprendizagem, ela é uma curva de médio e longo prazo. Esse é o grande investimento que as empresas e os RHs devem fazer. É verdade. Na curva de aprendizagem. Até porque todo mundo sempre fala que a pessoa tem que vestir a camisa e que tem que tomar iniciativa e tem que fazer. Aí se a pessoa faz um erro, você... Penaliza, né? Quem que vai tomar a iniciativa? Se quando você erra, a primeira coisa que acontece é o mundo cair na sua cabeça? Sim. Né? Então, a curva de aprendizagem é uma coisa fantástica. Agora, demanda tempo, investimento, paciência e coaching de quem está em cima. Se quem está em cima só fala mal, se quem está em cima só enxerga o copo vazio, se quem está em cima decide que aquela empresa não é bacana, como que fica a equipe embaixo daquela pessoa? É a pessoa tóxica que a gente chama. Uma pessoa tóxica na direção ou na gestão de uma empresa, ela é capaz de intoxicar toda uma área. É verdade. Toda uma área. E aí você prejudica o andamento de uma empresa por conta de uma ou duas pessoas, que sempre vai estar ruim. Você pode dar o que for para aquela pessoa.
ela sempre vai enxergar o lado ruim da história e nunca o lado bom da história. É verdade. Porque é uma opção dela. É dela isso. Né? E você só enxerga o que está fora conforme você se sente por dentro. Você está por dentro. Porque a realidade, ela é diferente para cada ser humano. Ela é um espelho do que você traz dentro de si. Então, a mesma realidade pode ser fantástica para mim, uma oportunidade de crescimento, e pode ser um desastre para você. A decisão está na mão de cada um. É verdade. E agora, o que me surpreende é que as pessoas decidem olhar pelo lado ruim. Por quê? É verdade. Pra quê? Se a vida é tão melhor quando a gente olha pelo lado positivo. Sim. Tem problemas? Tem. Sim. Claro que tem. A diferença é como você vai lidar com eles. É verdade. É só essa a diferença. É verdade. Samantha, só pra gente, muito legal o nosso bate-papo. Acho que deu para aprender bastante. Só um último recado, assim, tem muita gente que nos assiste que está buscando ou um primeiro emprego, ou tentando voltar para o mercado de trabalho. O que você diria uma mensagem final para esse pessoal, tanto para o pessoal que está começando a carreira, está tentando decidir para onde vai, ou que quer RH e quer crescer no RH? O que você diria para esse pessoal? Olha, temos algumas coisas que eu acho que são bacanas. A internet, ela trouxe a abertura de muita coisa gratuita. Muita informação, você consegue buscar, estudar pela internet, o EAD, gratuitamente. Estar atualizado com as notícias, estar atualizado com as ferramentas, estar atualizado com a sua área. Então, se você está em dúvida, procura entender melhor um pouco o que é cada profissão, né? Não tem problema de errar, né? Eu acho que é uma judiação um jovem de 16 anos, 17 anos já ter que decidir o que vai fazer o resto da vida, é um peso imenso. Eu dei muita sorte, porque quando eu comecei a trabalhar como estagiária, que foi na Ford, eu já fui para o Recursos Humanos, acho que porque eu era mulher, né? Então naquela época a produção era homem e Recursos Humanos era mulher. E eu sabia que eu gostaria de lidar com pessoas, então eu sempre fiquei dentro da minha área de conforto, né, que é o Recursos Humanos. Para a molecada nova, o que eu digo é assim, eu tenho uma profunda admiração por essa juventude, porque eles são descolados, eles são leves, eles são criativos, eles não têm a necessidade que a gente teve de construção, de ter que comprar um imóvel, de ter que comprar um carro. Sim. Então, eu me lembro que com 17, 18 anos eu trabalhava para pagar a prestação do carro. Eles andam de Uber, eles não precisam de carro. Então, assim, eu tenho uma profunda admiração. Não é mais o ter, é ser, né? É o ser. Isso é fantástico, é fabuloso. Eles são leves. Mas o que eu diria para eles não existe almoço de graça. Então, ninguém chega com 41 anos numa posição de direção só sendo leve, só sendo... só fazendo coisas que gosta e coisas legais e alegres. Exatamente. A jornada é exaustiva, o trabalho, ele cansa, mas entregando sempre o seu melhor e fazendo aquilo com amor e dedicação, entregando a mais, você vai aparecer. Não precisa nenhum atalho, não faça nada achando que rapidamente... Se alguém chegar com uma fórmula mágica e disser assim, olha, lâmpada da Aladim, em 3 anos você vira diretor, pula fora, porque isso está errado, não vira. Ou vai virar, mas não vai ter consistência, não vai adiantar. Isso é uma coisa que você falou assim, eu falo para todo mundo isso. Eu falo assim, toda vez que alguém vier para você e falar que você precisa decidir alguma coisa até o final do dia, até o final da semana... corre porque é furada. Isso para oportunidade de emprego, isso para você comprar um carro, um apartamento, para o que quiser, não é? Porque, assim, verdade, é verdade. Sempre tem um porém, exatamente o que você falou, não tem atalho, não tem... Não. O caminho, ele é ainda o caminho de sempre. É o mesmo caminho de sempre, como nossos pais, como a gente, como os nossos filhos, é o mesmo caminho. Persista. E aquela história que eu contei, que é verdadeira, né? Pense, vista-se, respire, porque o universo ele conspira a nosso favor. Então, se você está desempregado agora e você está passando por um momento difícil, etc., o fato disso estar acontecendo não está nas suas mãos. Mas como você vai lidar com isso, sim. É verdade. E o universo, ele é cheio de energias, né?
Então, se você só joga energia ruim, negativa, fica muito mais difícil, muito mais pesado de você passar por aquilo. Então, foque em coisas positivas, coisas boas, alegre-se com coisas boas, pequenas comemorações, às vezes, assim, coisas gratuitas, andar no parque, andar de bicicleta, fazer coisas que não tem custo, fazer coisas que te tragam prazer, porque Deus sabe de todas as coisas e no momento certo, aquele emprego certo vai aparecer. Samantha, muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu posso deixar o meu contato Por para favor. Alguém que quiser, que tiver um currículo, que queira Claro. uma dica. Então, a gente tem no LinkedIn, a gente tem a página da Babcock Brasil, Legal. que é a Babcock International Brasil Group. E tem o meu também, que pode me achar, Samantha Politano. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.